Então aqui nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês alguns conhecimentos e saberes sobre as abelhas nativas. E também a prática chamada de meliponicultura. A meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão. Você já deve ter ouvido falar da palavra apicultura, né? Que é a criação da abelha exótica, aquela abelha com ferrão, que é chamada de Apis mellifera. E essa abelha é a abelha mais conhecida pelas pessoas. No entanto, as abelhas brasileiras, apesar de pouco conhecidas, têm grande importância e são as mais diversas. O Brasil é o país que tem a maior riqueza de abelhas nativas. Nós temos no país mais de 300 espécies de abelhas. Essas abelhas que têm família, sabe? Que nós chamamos de abelhas sociais. Que tem uma rainha organizada, castas, né? As operárias, os zangões. Então, nós temos no país a maior diversidade do planeta. Em torno de 60% da diversidade de abelhas que existem no planeta estão no Brasil. E poucas pessoas conhecem. As brasileiras, no seu processo evolutivo, a única defesa que elas desenvolveram foi se esconder em ocos de árvores. O grande problema é que cada vez mais a vegetação, as florestas têm sido cortadas e cada vez mais é difícil elas encontrarem espaços para fazer os seus ninhos. Então, muitas abelhas nativas estão desaparecendo. Algumas abelhas já estão na lista vermelha de animais ameaçados de extinção. Eu não sei se vocês sabiam, mas as abelhas polinizam 2/3 dos nossos alimentos. Se as abelhas desaparecessem, faltaria 1/3 dos alimentos nas nossas mesas. Só que mais importante que a polinização para os nossos alimentos é que as abelhas são as verdadeiras responsáveis pelas florestas. Então, se não houvesse mais abelhas, deixariam de existir as florestas, árvores, arbustos. A maior parte dessas caixinhas que vocês estão enxergando aqui, ao longo, é de uma espécie chamada guaraipo. A guaraipo, na linguagem indígena, significa pé de pau, porque ela sempre faz o ninho dela no pé das árvores, por isso que é pé de pau. A guaraipo está na lista vermelha de animais ameaçados de extinção, ou seja, ela praticamente desapareceu das florestas. O que se fazia no passado? O mel da guaraipo é muito saboroso e ela é uma abelha tímida que não se defende, não ataca. Então no passado as pessoas derrubavam as árvores para coletar o mel da abelha e quando ela fazia isso ela expunha o ninho. E a abelha nativa, quando a rainha se torna rainha, ela perde a capacidade de voo, então ela não voa mais. Então quando você expõe o ninho, a rainha fica exposta, ninguém abandona a rainha e de um dia para o outro ela é atacada por vários predadores, formigas, insetos e mamíferos e paulatinamente elas foram sendo destruídas e praticamente inexistem nas florestas. Sempre a gente vai encontrar a rainha em cima dessa abelha aqui, ó. Chegue mais próximo aqui que eu vou abrir para vocês verem a rainha. Essa daqui é uma outra espécie chamada mandaçaia. Mandaçaia, na linguagem indígena, significa vigia bonita. Porque na frente de uma caixa de mandaçaia, naquele buraquinho da entrada, sempre vai ter uma guardiã cuidando. Então, isso daí vem o nome. Eu vou responder uma pergunta. Qual é o seu nome? Paulo. O Paulo fez uma pergunta bem interessante. Quando que uma abelha se torna uma rainha? Como que acontece esse processo? A pergunta era dele. Quando que acontece esse processo? A abelha, ela já nasce predestinada a ser rainha ou operária ou zangão. Ela já nasce assim. O zangão é o macho. O sexo masculino da abelha é o zangão. O zangão, ele não é filho da rainha. Ele é filho de uma operária. Aí, da casta feminina, nós temos dois grupos, as operárias e a realeza. Então, uma abelha nasce predestinada, ela é diferente quando ela nasce. Uma princesa, ela é diferente das operárias.
A morfologia dela é diferente. Essas abelhas aqui, ó, todas na frente, são abelhas machos, são os zangões. Hoje fez calor, faz vários dias que estava frio e chuva. Hoje fez calor, aí as abelhas operárias, elas expulsam da caixa todos os zangões. A mirim-guaçu é uma abelha pequenininha e esse daqui é um modelo diferente de caixa, que é um modelo para com que a gente possa abrir e enxergar o ninho dela. Nossa, que bonito! Aqui, cada célulazinha dessa é uma abelhinha que vai nascer. Meu Deus! Vamos ver se a gente enxerga a rainha aqui. Daqui a pouco a rainha aparece. O que tem de diferente nessa abelhinha é que o tamanho dela é menor, as características, o hábito. Então vocês perceberam que cada abelha tem um tamanho diferente, tem características diferentes. Portanto, o mel é muito diferente de uma e outra. Então, as nossas abelhas nativas são as abelhas especialistas na polinização das nossas florestas nativas. Se algumas espécies desaparecerem, talvez algumas espécies de vegetação, árvores e arbustos também desapareçam. Porque no processo evolutivo elas evoluíram junto com essas espécies vegetais. Né? Então por isso que é muito necessário um cuidado com as abelhas brasileiras, porque quando se fala muito das abelhas, às vezes se pensa nas abelhas exóticas, abelha com ferrão. Ela está com vidro para ficar mais confortável para ela. Isso daqui é uma técnica que a gente usa, isso daqui é uma caixa didática. Uma caixa para trabalhar assim com alunos como vocês, onde a gente pode abrir a caixa e não faz a troca de ar lá dentro com o ambiente externo. Porque dentro da colônia, elas tentam manter uma mesma temperatura para manter aquecido. Ela sai porque a entrada delas é aqui na frente, ó. Já tá aí. É a abelha mais conhecida. Qual que é o nome? Jataí. Ela tem como característica um tubinho de cera na frente da entrada. E as abelhinhas ficam voando na entrada e algumas ficam estacionadas, que são as guardiãs. Então elas ficam cuidando, ela tem característica um pouco diferente, né? Então a morfologia delas é diferente, elas são pequenininhas, amarelinhas. A jataí, ela se adaptou muito bem em ambiente urbano. Então não é raro encontrar ela no muro, numa parede, num oco de tijolo. Porque como o ninho dela é pequenininho, ela consegue se acomodar muito bem em várias estruturas urbanas. Eu até costumo mencionar que a jataí é a abelha nativa mais cosmopolita que nós temos. Então ela conseguiu se adaptar muito bem aos vários tipos de ambientes urbanos. Comecem a perceber no entorno de vocês, na escola, no entorno de suas casas, se vocês não encontram dessa abelhinha aqui. É a mais provável de ser encontrada nos ambientes urbanos. Ela também tem uma preferência muito diversificada por flores, vai em flores de jardim, flor de árvore. De modo geral, ela visita todas as flores. Então é uma abelhinha muito utilizada na criação racional.